Vacina obrigatória é o fim da picada e o início da revolta da vacina. E aí galera, tudo bem? Hoje nessa aula um pouco diferente aqui de forma online, né? Diferente do presencial, mas ainda assim uma aula. E nós vamos falar hoje sobre revolta da vacina. Tudo bem? Revolta da vacina foi uma revolta diferente das outras que nós viemos estudando sobre revoltas no início da República, né? É uma revolta que acontece no âmbito urbano, na cidade, e as outras foram no âmbito rural. Se você lembra de Canudos, Contestado, lembra? Eu sei que você lembra. Então, a revolta da vacina, ela acontece em 1904 no Rio de Janeiro, como a gente pode ver aqui, eu vou até marcar para vocês, né? Onde está bem aqui em cima, bem no iniciozinho do século XX. Bom, iniciozinho do século XX e por que não dizer iniciozinho também de república oligárquica. República oligárquica, eu coloquei aqui, ó, minutinho, coloquei bem aqui na minha esquerda, República Oligárquica, não sei se você lembra, espero que sim, né? Hoje é uma aula de revisão. É uma república governada por poucos. Esses poucos, não sei se vocês lembram também, esses poucos cafeicultores paulistas a princípio, não lembra? Então, foi no governo de Rodrigues Alves, esse cara bem aqui, ó, Rodrigues Alves, que é o terceiro presidente civil do Brasil, obviamente, que acontece um surto, né? Acontece uma tentativa de melhorar, de sanear o Brasil, né? Obviamente. O Rio de Janeiro como a capital do Brasil, como eu coloquei aqui embaixo, aqui do meu lado esquerdo, né? O Rio de Janeiro é a capital do Brasil e era uma cidade totalmente poluída, repleta de mosquitos e doenças. Hoje, obviamente, essas doenças não existem mais, né? Doenças transmitidas pelo mosquito, não é mesmo? Bom, enfim, não vamos nem falar nisso, né? Então, naquela época, desde 1850, só para você ter uma ideia, o Dom Pedro II já tinha ido se isolar em Petrópolis por conta de um surto de febre amarela no Rio de Janeiro, enfim. Doenças por mosquito não é uma coisa tão distante, né? Infelizmente, mas nessa época que os mosquitos atacavam mesmo, assim como hoje, infelizmente, inclusive estou até aqui com problemas aqui no meu quarto, beleza? A febre amarela, transmitida por esse mosquitão aqui, ó, bonitão, na verdade, um pouquinho estranho, né? O nome dele é chamado Aedes aegypti, que na tradução, obviamente, te dá uma pesquisada, que significa o horrível que veio do Egito. Se você reparar bem, o bichinho até bolinhas brancas e tal. Bem simpático, mas falando sério agora, ele transmitiu uma série de doenças, sobretudo, a gente conhece algumas como a dengue e a febre amarela. E é sobre a febre amarela, inicialmente nós vamos falar aqui e vamos lá. Vamos começar aqui definitivamente. Bom, cara, no Rio de Janeiro, né, voltando a falar aqui do Rodrigues Alves, esse cara aqui que era o terceiro presidente civil do Brasil, inclusive que tinha perdido uma filha com febre amarela, então ele resolve dar uma modernizada no Brasil e fazer um projeto de sanear, melhorar sanitariamente a cidade, sobretudo a capital do Brasil nessa época, que era Rio de Janeiro. Bom, que vinha crescendo, como eu destaquei aqui, ó, vinha crescendo desordenadamente, né, cara? Muitas pessoas eram atraídas para o Rio de Janeiro e era uma cidade totalmente sem planejamento, mal planejada e infestada de mosquitos aí, beleza? Como botei aqui, destaquei, ó, superlotação e essas epidemias, sem saneamento básico, coisas que hoje em dia também não vamos nem comentar, né? E pessoas que viviam nessa péssima condição. O governador Rodrigues Alves pensou como melhoria? Ele ouviu falar de um cara chamado Oswaldo Cruz, que vocês devem ter ouvido falar de alguma forma ou de outra aí na sua vida, né? O Oswaldo Cruz, que ele tinha aproximadamente uns 30 anos, que era um brasileiro que tinha estudado na França, sobretudo com alguns caras bem renomados, Pasteur, e alguns caras aí que tem toda uma história sobre projetos sanitários na França. O Oswaldo Cruz vai trazer para cá uma ideia, né, algumas ideias de sanear a cidade, de melhorar sanitariamente a cidade. Bom, a gente está falando do começo do século XX, então algumas coisas vão acontecer devido à falta de informação também. Dá uma olhada aqui, ó. Primeiras coisas. O Oswaldo Cruz ele criou uma espécie de companhia como se fosse um exército voltado para entrar nas casas, nas residências,
com esses carinhas que vocês estão vendo, com essas bombas aqui, né? E despejar uma série de fumaça para tentar matar o mosquito. Inclusive essas práticas até hoje são muito utilizadas, né? Não sei se você já viu passar na sua rua um carro soltando fumacinha, né? Para combater epidemias de mosquitos, sobretudo na época da dengue, né? Então, qual era o problema disso, já que talvez a eficácia não seja questionada nesse momento aqui? Bom, cara, o problema é que era uma coisa meio impositória, né? Você imagina esses caras chegando, entrando nas casas, principalmente as de pessoas mais humildes, né? Que não tinham informação que a gente tem hoje, graças à internet que a gente está usando aqui agora. E entrava nessas casas policiais, esses caras aí que a gente está vendo, e começava a bombear uma série de coisas para tentar acabar com a epidemia de mosquito. Com certeza a parada não pegou legal, você imagina, né? Oswaldo Cruz, só para quem não sabe, é esse bigodão grosso aqui, bem aparentado, com esse bigodinho para cima, muito bacana, né? Inclusive, bem legal. E um médico super respeitado que ajudou muito. Inclusive o Oswaldo Cruz disse pro presidente na época, né? Rodrigues Alves, que se ele não acabasse, exterminasse a febre amarela em 1 ano, ele poderia ser fuzilado. Obviamente ele não foi fuzilado, porque ele definitivamente acabou com a febre amarela no Rio de Janeiro. Inclusive, naquela época acabou, hoje, enfim, vamos nem comentar isso aí. Bom, uma das propostas aqui do Oswaldo Cruz, agora falando um pouquinho aqui à direita, proposta de remodelar o Rio de Janeiro. Eu coloquei aqui, ó, criar largas avenidas, e assim foi feito, né? Para criar largas avenidas, você tem que fazer alguma coisa, que tá aqui também do ladinho. Expulsar os pobres do centro da cidade, cara. Era uma pancada de casa amontoada e se entendia na época que essas casas amontoadas, né, no centro da cidade, acabavam ajudando como se diz? Ajudando a proliferar uma série de doenças, uma série de coisas. Então ele usou essa desculpa sanitária para poder expulsar os pobres da cidade do centro do Rio de Janeiro. E aí eu até coloquei aqui também que isso vai ajudar a criar as primeiras favelas no Rio de Janeiro, devido à expulsão dessa galera do centro que morava em cortiços. Inclusive até um autor aí que a literatura fala, que lançou um livro chamado sobre cortiços, que fala um pouquinho desse período aqui, beleza? E, enfim, criar avenidas largas, expulsando a população mais pobre, né, dessa região do centro da cidade, obrigando eles a irem para a favela, beleza? E a obrigatoriedade da vacina, que essa vacina, já que estava exterminado a febre amarela naquela época, eles tinham uma outra preocupação, que era a varíola. Então, o que o Oswaldo Cruz, né, esse camaradinho aqui, né, ele vai propor para acabar ou não disseminar, ou não se propagar a varíola. Ele vai criar em 1904, o que eu falei antes era só a introdução, agora definitivamente começa, beleza? Ele vai pressionar o presidente e tudo mais a criar uma vacina obrigatória contra a varíola. O que consistia isso, cara? Consistia no seguinte, aqueles carinhas que eu falei lá, o exército, a polícia, eles iam entrar na casa das pessoas e vacinar as pessoas obrigatoriamente, cara. É como se entrasse alguém na sua casa agora e falar, olha só, estica o bracinho aí, vamos tomar uma vacina agora. Então você imagina que naquela época a informação era super diferente do que é hoje, e mesmo assim hoje ainda tem alguns problemas com isso, você imagina naquela época lá do começo do século XX, né? Então existiam até outros problemas, cara. Só pra você ter uma ideia, a vacina era aplicada no braço, e aí o Brasil do século XX, né, daquela época de 1904, né, os homens super ficavam revoltosos porque, vou dar um exemplo aqui, olha só, amostrar o bracinho da mulher naquela época era considerado super, não vamos dizer assédio, mas vamos dizer super, muito pra frente, né? Os maridos não queriam que as mulheres mostrassem os ombrinhos para outros homens aplicar uma vacininha, furar a pele, né? E o governo não fazia muita questão também de explicar e ficar, simplesmente entrava e no bracinho das pessoas. Então isso vai gerar uma série de descontentamento da galera, obviamente. Primeiro, por 2 motivos. A galera já tinha sido expulsa das suas casas, indo para morar em péssimas habitações em favelas, né? Agora o governo entra lá e obriga você a aplicar uma vacina no seu ombro,
dar uma furadinha no seu braço ali com o vírus da própria varíola, né? Para tentar não proliferar a doença. Cara, isso era considerado, como eu botei aqui, ó, bem do ladinho aqui, uma violação de privacidade. As pessoas não tinham noção da importância da vacina. Inclusive, até hoje, algumas pessoas questionam a eficácia das vacinas para tratar de algumas doenças. Enfim, olha que coisa, não é? Então, isso teve, obviamente, uma resistência popular muito grande, né? A galera foi pra rua mesmo. Tem até umas fotos aqui, se eu separei, né? Umas charges dos jornais que circulavam na época, o Oswaldo Cruz combatendo algumas doenças aqui, né? E a galera definitivamente foi pras ruas, cara, e começou a fazer uma série de motins, derrubar bonde, né? Bonde era o meio de transporte da época, equivale ao nosso ônibus hoje, né? E foram totalmente contrárias essas medidas de Oswaldo Cruz de sanear o Rio de Janeiro, obviamente, né? E essa política, como eu coloquei aqui no final, foi uma política de modernização do Rio de Janeiro, não somente do Rio, como também do Brasil, mas definitivamente aqui no Rio de Janeiro, como era a capital, tinha uma importância bem maior. Bom, para desfecho e para término de conversa aqui, para o vídeo não se estender muito aqui. Cara, o que acontece? O governo acaba tomando medidas bem rigorosas em relação a essas resistências, né? Eu quero dizer que houve algumas mortes, se você me entende, com truculência, né? E isso acabou, de alguma forma, pondo fim a esse momento de revolta. Como nós estudamos em outras revoltas também no período início republicano ali, nós sempre vimos a força truculenta do governo em relação a qualquer revolta no início de república, beleza? Essa foi a revolta da vacina que aconteceu no Rio de Janeiro, início do século XX. Espero que tenha sido legal, esse novo formato que a gente está tentando aqui agora. Qualquer dúvida, fala comigo aí nos grupos que a gente criou da escola, beleza? Valeu, nono ano, um abraço.